O projeto Sesc Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Saudações a todos, eu sou Mayra Genise, analista de cultura do Sesc Paraty, e atualmente eu respondo pela linguagem de artes cênicas. E hoje novamente eu peço licença para todos vocês do público que estão em casa, para poder adentrar a sala de vocês e mediarmos a roda de escuta. Essa é uma ação que integra a programação Sesc Paraty em Rede e que hoje, com muito prazer, recebe duas mineiras boas de cafezinho, de chá, para a gente, inclusive, beber durante essa conversa. Hoje nós temos aqui a Dudu de Herman e também a Luciane Couto. Bem-vindas, e para falarmos um pouquinho mais sobre o tema de hoje, que é a arte de cuidar, eu convido ambas a falarem um pouquinho de si, para se apresentarem para esse público que está conosco agora nesse sofá, se deliciando com a nossa conversa. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, qualquer tempo é tempo de trocarmos. Quem gostaria de começar? Vamos lá, começo. Olá a todos, eu falo que eu sou uma buscadora e, como dizia o poeta, quem procura acaba encontrando, e quando eu encontrar eu falo para vocês. Maravilha, essa é a Luciane Couto. E agora a gente convida então Dudu de Herman para dizer para nós quem é Dudu. Olá, saudações. É sempre um prazer estar podendo fazer essa comunicação, né, com a voz que vem do coração. Eu trabalho com o ofício da arte já há muito tempo e essa habilidade me trouxe um desejo imenso de poder externar, né, que a vida vale e que cuidar de si é das coisas mais importantes para a gente ter essa trajetória na existência da vida, um lugar de aprendizado. Maravilha, acho que agora semeamos o início dessa conversa e para aprofundarmos um pouquinho mais, né, ficarmos um pouco mais íntimos, eu também pergunto a vocês, gostaria de pedir que vocês compartilhassem um pouco da trajetória de vocês, não só no sentido do fazer artístico, né, no fazer do cuidar, mas também dessa passagem, né, como dois seres, né, que trabalham dentro da perspectiva do sensível, né, do contato com o outro. Você quer emendar, Dudu, e já falar um pouquinho mais sobre a tua trajetória e depois, Luciane? Sim. Bem, eu comecei muito nova, né, nesse lugar da dança. Depois eu fui me estendendo e derivando para o lugar da vida, porque vida e arte são coisas em trânsito, né? Você bebe na fonte da vida para criar seus trabalhos em arte. E há muitos anos eu sou professora, né? Professora do movimento. E a maneira com que eu vivo é também a maneira com que eu trabalho em arte. Então, eu sou daqui das Minas Gerais, né? Tenho um ateliê aqui em Casa Branca, ateliê de artista, e trabalho com esse lugar do sensível para poder possibilitar ao outro um reencontro em si mesmo, né? E na afirmação do sim, sim, vale a pena viver. Sim, eu posso ficar em cima das minhas pernas como uma árvore, né, assertiva que busca a luz. Então, por aí nós vamos, né? Maravilha, Dudu. Então, pegando um pouquinho a tua fala final, né, de seguir, né, de se estender ao outro, dessa doação, né, acaba sendo que o cuidado é uma doação.
de autocuidar-se, de cuidar do outro. Eu aproveito e convido a Luciane, que faz um trabalho lindo aqui em Paraty, é mineira também como Dudude, mas faz um lindo trabalho aqui em Paraty, que ela vai poder falar um pouquinho mais com a gente agora. É isso, né? Sou mineira, passei minha infância no interior de Minas, depois fui para Cidade Grande fazer meus estudos, me formei em fisioterapia em Belo Horizonte. E quando eu me formei, o meu pai me deu um consultório assim cheio de aparelhos, né, de última geração. Tinha TENS, ultrassom e por aí vai. Mas no decorrer dos tempos, eu vi que as minhas mãos davam de 10 naqueles aparelhos. E aí eu vendi tudo e fiquei somente com as minhas mãos. E hoje, né, no meu consultório também, continuo somente com as minhas mãos. Me enveredei também, né, para as outras áreas de fitoterapia, massoterapia, cinesiologia, né, e outras filosofias mais. Mas aquilo tudo não me bastava. Acho que eu precisava ainda tocar mais fundo o outro. E aí, novamente, vendi tudo. Dessa vez, vendi até os talheres da minha casa e fui para o mundo. E pus uma mochila nas costas e caí no mundo. E essa foi uma grande escola, assim, na minha vida. E nessas voltas que a vida dá, né, ou que damos pela vida, eu encontrei um francês, o Michael. Morei alguns anos na França. E quando a nossa filhinha nasceu, a gente escolheu vir para o Brasil. E Paraty foi a cidade que nos acolheu e nos acolhe já há 13 anos. Aqui fundamos a Casa Borboleta Bleu, que é um centro terapêutico, né, um centro de vida para o desenvolvimento humano, onde eu continuo, né, exercendo a arte de cuidar. E nessa arte de cuidar, né, a gente cuida ensinando as pessoas a se cuidarem. As pessoas, né, estão muito pacientes. E elas precisam aprender a serem mais agentes de si mesmas, né? A palavrinha aí, autonomia. E eu falo também que eu sou uma cuidadora. E já na primeira consulta, né, eu já dou uma receitinha básica que serve para todo mundo. Anotem aí. O corpo, ele precisa de alongamento, de movimento. O orgânico de um bom alimento. O emocional de um bom sentimento. O mental de um bom pensamento. A alma de alento. E o espírito de tempo, de contemplamento. Nós temos que ser o nosso próprio remédio. E nessa minha trajetória aí de mais de 25 anos como cuidadora, eu tenho visto muitos corpos desnutridos, né, com fome de algo a mais. E nesses últimos tempos, as pessoas têm chegado até mim não por dor ou estresse, por aí vai, mas na busca de um sentido a mais para a própria vida e tudo isso, né, que está aí. Luciane, eu queria pegar um pouquinho uma fala que você compartilhou conosco agora, que é sobre a tua trajetória, né? Que você falou cair no mundo. Em determinado momento da tua trajetória, você caiu no mundo. E aí isso me remete aos processos de desterritorialização, né? De você sair do seu território, que é a sua zona de conforto, e ir para um outro território desconhecido, né? Isso acaba gerando, na verdade, um terceiro território interno, né? Que é a confluência do teu território, né? Enquanto princípio e origem, quanto o novo território, né? Que a partir daí você começa a absorver. Isso me remete também
a questão do momento atual, né? Que eu prefiro chamar de reclusão, do que de isolamento. Por quê? A reclusão nos fala muito, inclusive de mitologias e práticas e ritos, né, dos povos originários, né? Toda vez que há um rito de passagem, de alguma maneira acontece uma reclusão, né? Até mesmo na trajetória que detém uma espiritualidade, em algum momento de suas vidas optaram pela reclusão, exatamente para fazer uma passagem. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, né? Sobre o momento atual, o quanto que ele está nos interferindo dentro do nosso processo pessoal. Essa pausa, né? Ela é muitas coisas acontecem numa pausa. A Dudude pode falar isso, né, até melhor do que eu aí. E eu falo, né, eu da Casa Borboleta Bleu, eu falo que eu tô dentro de um casulinho esperando virar borboleta. E acho que a palavra nem é esperar, porque está acontecendo uma série de metamorfoses, né? Uma série de transformações, de reinvenções. E eu espero, né, sair desse casulinho aí, não como uma lagarta mais desenvolvida, né, uma lagarta mais gata, mas como uma borboleta azul, né, com mais leveza, com mais consciência. Acho que o momento é também de exercitar essa leveza, né? A leveza eleva a consciência. É hora de expandir, de crescer essa consciência para a gente dar um passo para frente. Não dá mais para ficar calçando 34 se o nosso pé cresceu. E senão a gente vai ficar aí, né, se conformando e deformando. E precisa se ter coragem, né, para trocar de sapato e caminhar de uma outra forma, e não na mesma forma. Essa aí é a minha visão do momento. Bem, com isso tudo tão intenso que vocês estão falando, eu fico pensando sempre nesse ser que habita em mim, né? O que esse ser está me falando? E esse momento que a gente está reclusa, cada um em sua casa, a casa, né, material, ela é prolongamento do nosso corpo. E esse momento, ele está fazendo com que a gente encare quem sou eu agora, né? E eu posso deixar coisas que antes talvez pudesse ser uma coisa essencial para mim e agora não é mais, né? Então eu encarar a minha tristeza para com o mundo dos humanos, eu encarar como é que eu posso ficar mais leve, né? Então montar, assim, cuidar da minha primeira casa, que é essa matéria corpo, que é o meu trânsito no mundo, né? Sentir o que ele está falando para mim, né? E essa coisa do mover, né? É necessário que a gente mova, que a gente escute o nosso pensamento, aonde que ele está vibrando, né? Se ele está vibrando mais para um lado de negação do que num lado de afirmação. A todos nós é dada a vida, né? E essa vida, ela tem tempo de duração. Então, o que eu posso fazer para que a minha vida seja na afirmação do sim, vale a pena viver? Então, eu posso muito bem escutar os meus discursos, né? Observar a comida que eu como, né? Observar o meu corpo na casa, como é que ele está, se eu respiro, se eu olho pela janela e vejo a luz do dia,
né? Se eu me alimento desse brilho e dessa fonte de energia maravilhosa desse planeta, perceber que vivemos juntos, mesmo distante, estamos juntos, né? E o que é que está ressoando a partir da minha ação de um simples ser comum, né? Então, assim, não negar, se eu tiver vontade de dançar, que seja a dança que eu danço, né? Se eu tiver vontade de poetar, que eu poete por aí, né? Arrumando a minha casa com toda a integridade dela, né? Não ficando num tom reclamatório, porque a reclamação, ela te faz paralisar, né? Essa fome de mundo, a fome da novidade está sempre em cada um de nós, né? Ouvir melhor, né? Para escutar bem, né? E a gente perceber que a flexibilidade, né? É um grande gap, né? Um grande salto que você pode mudar a sua frequência de pensamento, porque tudo depende de cada um de nós, seres viventes desse planeta. Tudo depende da ação de cada um de nós. É de um mais um mais um, uma multidão de assertivos na sua vida comum, né? E como diz Guimarães Rosa, para frente é que se anda, para trás cada vez se atola mais. Maravilha. Dudu, Dilu, a gente resolveu denominar, né, essa conversa hoje de arte de cuidar, né? Então, eu queria também ouvir um pouquinho de vocês e fiquem à vontade para, inclusive, interferir uma na fala da outra, né? Se quiserem se provocarem, se perguntarem. Mas, dentro dessa perspectiva, né, do cuidar, qual é a potência da arte para contribuir nesse processo? Ah, essa pergunta é maravilhosa, né? Nós temos a arte para que a realidade não nos adoeça, né? Mas que realidade é essa? Porque é quase uma ilusão isso, né? A arte, para mim, ela é o meu remédio, né? Porque eu mergulho num espaço desconhecido e ali aparecem novidades, né? É você ganhando potência enquanto ser criador, você enquanto obra de arte. Então, olhar ao redor, fazer esse religare, né? De você que se assemelha com a natureza, né? Porque todos nós somos oriundos daqui mesmo, né? Nós somos parte desse planeta beautiful que é a Terra, né? Então eu olho para uma pedra, eu olho para uma árvore, eu olho para um pássaro. Eu tenho pássaro em mim, né? Eu olho para o azul do céu e falo, nossa, olha que coisa maravilhosa. Mas para isso seria bom que a gente pudesse fomentar o nosso ser sensível. E, para mim, ele tem uma base na simplicidade, né? A maneira que eu tenho um trato neste lugar da arte, que é o lugar do sensível, produção de sensível, é a maneira como eu vivo no mundo, né? Então, os modos, o que a arte me trouxe? Ela me trouxe uma percepção deste ser que habita em mim, né? E quando eu tenho contato com pessoas que fazem as aulas comigo ou que participam dos meus trabalhos, a gente caminha junto num desejo de tocar o outro na sua percepção de mundo. Por isso que eu volto nessa flexibilidade, né?
uma pessoa que fala, não, isso não tem jeito, isso é assim mesmo. Sempre tem jeito, porque estamos vivos. E esse alimento é um alimento que toca o intangível, o invisível em nós, né? Então, assim, um povo que tem a sua cultura reconhecida e que tem uma educação onde a gente sabe que vamos viver numa sociedade, né, em conjunto, vivemos juntos, ele adoece menos porque ele cuida de si, né? E assim, eu sempre tenho trabalhado nessa frequência mais de sobrevoo, né? Sobrevoar, aumentar a nossa frequência para tocar o espaço infinito. Vamos lá, eu tenho que falar, né, eu como dentro da minha área terapêutica, né, eu falo dessa arte de cuidar, né, da arte da vida, que a Dudu falou tanto aí. Eh, eu falo, né, que doença está no campo da saúde, e doença sempre vem para dizer algo que é preciso transformar na nossa vida, desde uma dor de cabeça a uma pandemia, né, do coronavírus. E quem está gritando agora, né, é um vírus invisível. E eu espero assim, que a gente tenha ouvidos para escutar e olhos para enxergar com uma outra visibilidade, com uma outra visão, né? Vivemos nos tempos agora do medo, e a gente fica naquela sobrevida do medo e deixamos de viver para sobreviver. E sabemos muito pouco sobreviver. E nesse mundo de mente, demente, a gente se esquece. E é preciso lembrar igual a Dudu falou aí, lembrar da vida. E eu acho que esse é o meu papel nessa arte de cuidar. Eu acho que é o papel da Dudude, é o papel que a gente está fazendo agora aqui, né, usando o canal da arte para isso. E eu falo que cuidar é um ato sagrado, né? Que quando a gente cuida, a gente está dando para o outro tempo de vida. Eu estou dando para o outro o meu tempo de vida, e tempo de vida é sagrado. E o que a gente está fazendo aqui agora é dando tempo de nossa vida. Então, o que a gente está fazendo aqui agora é uma arte sagrada. E exercitar, né? Exercitar sempre essa vida, exercitar os nossos sonhos de uma vida melhor. Quando eu fiquei muitos anos sem ver a Dudude, eu fui encontrar a Dudude aqui em Paraty, fui assistir um espetáculo dela lá no Sesc, e foi um trabalho, Dudude, muito lindo que você fez, um trabalho extraordinário. A projetista, né? O trabalho chama A Projetista. E no momento desse trabalho, você falava algo basicamente assim: o desejo de um grão de areia é ser uma montanha, o desejo de uma gota é ser um oceano, o desejo de uma semente é ser uma árvore, né? E isso fala dos nossos sonhos, dos nossos dons. Eu que trabalho com as plantas, né? Eu falo que cada plantinha tem uma essência, tem um dom. Eu que trabalho com o ser humano, eu falo que cada ser humano tem uma essência, né? Tem um dom. E doença é quando a gente se afasta, né, dessa essência e dá aquela dor de saudade de nós mesmos. Doença é quando a gente não expressa esses dons. E a gente precisa de cuidar nesse momento, mais do que nunca, dos nossos dons, dos nossos sonhos, né? Cuidar disso com amor, cuidar do amor, porque se o que eu mais tenho visto são corações inflamados, corações feridos, e um coração ferido, ele vaza amor, e ele vai ficando frio, e a gente precisa colocar de novo calor nesse coração, calor humano, né? A gente precisa de
humanizar. E eu posso falar como cuidadora, que o amor ele transforma e cura muitas coisas. Lu, na tua fala tem muitos sinais, né? Que me remetem à ancestralidade, né? A ancestralidade nos fala da integração, né? Que a natureza ela opera dentro do equilíbrio de tudo, né? E nessa perspectiva, nós seres fazemos partes desse todo. Que está muito relacionado com essa fala que você nos trouxe agora, essa questão da unicidade, né? E é muito paradoxal a vida, porque a gente pensa muitas vezes na matéria, e aí, consequentemente, pensa na impermanência, na efemeridade. Mas tudo isso, então, Lu, faz parte do processo mesmo de viver? O que a gente está vivendo aí, né? Eu falo que a morte ela nos faz lembrar da vida. E esse efêmero, né? Esse vírus invisível veio, né, nos lembrar dessa efemeridade também. E, né, eu falo que a gente, dentro dessa arte de cuidar, eu falo que a gente nasceu para viver poeticamente, né? Senão a vida vai ficando aí sem sentido nos vários sentidos da palavra. E precisamos, né, de cuidar dessas relações, igual você falou, está tudo relacionado. Então, assim, cuidando de mim e cuidando do outro, eu cuido do planeta. Cuidando do planeta, eu estou cuidando de mim e cuidando do outro. É essa relação. É intrínseca, né? Dudude, você tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás e queria que você falasse um pouquinho sobre essa frase, mas relacionando com o que a gente acabou de falar, eu e Luciane. Você falou assim, que é muito poético, né? Isso. O beija-flor, ele é feito de açúcar. Ah, isso é lindo, né? Quando você vê um beija-flor beijando a flor, ele está puxando o açúcar, né? E ele é doce, e ele é perene, mas ele vive a vida no momento já. A gente precisa sentir que a vida é uma continuação de acontecimentos. O acontecimento acontece aqui e agora. Por exemplo, nós estamos falando e quem estiver escutando está acontecendo junto com a nossa fala. Então, viver o presente. No presente, nós temos passado e futuro together, né? Porque o futuro está sempre lá, mas o desejo está em mim de futuro. A memória de futuro, ela está em mim. Então, quando eu vejo um beija-flor, eu vivo o beija-flor em mim. E isso me traz o quê? Me traz doçura. Mas outra coisa também que eu fiquei ouvindo vocês falarem tudo, né? Essa coisa do o tempo está passando e com ele vamos juntos. Então, profitez la vie, né? Aproveite a sua vida agora, né? Porque ela não volta. É igual a água do rio. E os trabalhos em arte, às vezes a gente faz muitos trabalhos em arte para lembrar e para esquecer, né? Esse ritornelo, né, continuado. E a Lu me lembrou da projetista, né? Que eu falo isso, o desejo do grão de areia e o projeto de uma pessoa. É ser pessoa, pessoa de mundo. A sua origem, né? Eu sou nascida aqui,
Mas antes disso, eu estou no mundo. Eu sou pessoa de mundo. E quando a gente fala dessa arte de cuidar, essa arte de cuidar é também se aceitar, né? Eu me aceito enquanto eu sou isso agora, e eu estou sempre em mutação, né? Então, se vem uma tristeza em mim, eu recebo essa tristeza, porque ela vai passar. Se vem uma alegria temporária, eu aceito essa alegria, porque um é antídoto do outro, né? Qual seria, então, o antídoto dessa humanidade hoje, né? Ela só vai perceber se cada um de nós, porque somos indivíduos, nós precisamos ter a nossa propriedade de si. Se eu, em mim, né, externo uma frequência que seja mais leve, com certeza eu contamino o outro, né? E assim por diante. Por isso que nós, humanos, precisamos nos comunicar para a gente seguir, né, essa marcha de assim caminha a humanidade, se refazendo todo o tempo, né? Se reconstruindo, se desmanchando e desenhando um outro beija-flor, né? Que existe em mim, ou uma árvore que existe em mim. Como é que eu lido com a água? Qual que é a minha relação, né? Do corpo da água com o corpo do meu corpo, né? Então, tudo isso é uma sequência. E que rastro eu quero deixar no mundo, né? Qual é o rastro que eu gostaria de deixar? Então, trabalhe por si, né? Olhe para os lados, veja seus filhos, veja sua casa, né? O que você pode fazer? A vida é dura? É. Viver é difícil? É. Mas estamos aí para isto. Nós somos seres de passagem. Então, passe aprendendo. E por aí vai, né? E só voltando nessa fala um pouquinho da Dudu também, né? Que ela fala muito do tempo, né? Do presente, da presença. E esse tempo, né? Essa vida sagrada, né? Eu falo do presente, né? Presente, sente-te. A melhor forma da gente sentir tudo que está à nossa volta é estando presente, né? E às vezes, quando eu me vou um pouquinho, vem uma vozinha e me chama Luciane, e eu respondo, né? Presente. Então, assim, aproveitem o presente, porque tudo passa. Esse podcast vai passar, essa pandemia vai passar, só não podemos passar de liso, né, e ilesos pela vida. Então, aproveitem essa estadia na Terra, né, e sejam presentes para a vida. E acho que o mundo agradece, né? E só voltando um pouquinho também nesse trabalho muito que a Dudu falou, né, do sensível, né, do resgate desse perceber esse sensível e essa vida. E no final do ano, né, eu fiz um trabalho aqui com a Dudu, onde ela me lembrou muito isso. E a gente ficava, às vezes, dando volta na praça umas dezenas de vezes ali. E quando eu voltava para casa, eu voltava eu via a realidade com R maiúsculo, né? E os gatinhos ali no deck da minha casa com um raio de sol virava poesia. Então, essa é a arte, né? De viver também. E a gente tem que estar sempre lembrando disso, porque a gente esquece.
E isso é muito interessante quando a Lu fala isso, da repetição. Eu acordo todos os dias. Parece que estou igual, mas nunca estou igual. Estou sempre diferente. Se eu olhar para minha casa, se eu observar a luz de acordo com as estações do ano, a luz caminha, ela modifica a minha casa. E sempre eu sou uma outra pessoa em mim, né? É sempre em mim, porque o acontecimento acontece em mim, no corpo de dentro, né? E a gente ressoa para o mundo, né? Bem-aventurança, prosperidade, né? Essa prosperidade mais da sua qualidade de ser do que o verbo ter, né? O verbo ter está em desuso nesse planeta de hoje que está pedindo, por favor, humanos, acordai, né? Acordem desse sono profundo, né? Olha esse planeta, cuide de si, né? Tenha essa coisa da ecologia humana, né? Também, que é esse religar que estamos juntos. Tem um vasinho de planta na sua casa, né? Um verdinho para te lembrar que você é gente, né? Então eu acho assim que é isso, que é a gente admitir que nós somos seres tortos, mas que a gente pode mudar, que a gente pode se refinar, ter a sua valia como pessoa de mundo, lembrar dela, cuidar de si. Você vai estar cuidando do outro. Observe essa palavra, cuidado, aonde ela toca em você. A fala de ambas me remete muito ao Ailton Krenak, né? Que ele vem, enfim, participando de várias lives, né? E ele tem mencionado uma coisa bem curiosa mesmo. O vírus está acometendo a humanidade, né? O homem, né? O ser humano. Mas a natureza permanece, né? Transmutando, né? Ele ainda fala, a abóbora continua nascendo e crescendo aqui no meu quintal, o passarinho continua passando pela minha janela e cantando, né? Então, isso tudo, aparentemente, são sinais muito claros, né? De que é uma condição provisória mesmo, temporária. E também de que se acomete somente a nós, humanos, né? Talvez seja para nós, humanos, realmente refletirmos sobre esse momento, né? Sobre a nossa presença no planeta. E talvez até nos regenerarmos até a tal ponto de retornarmos à ancestralidade que eu mencionei numa outra fala, que sempre nos orienta de que somos partes de um todo. Eu adoraria ficar aqui o resto do dia com vocês, né? Por toda a mensagem, por todas as visões, né, que estão se apresentando nas falas, mas a gente tem uma questão de tempo, então eu queria convidar ambas para a gente encaminhar não para as considerações finais, mas para as comunhões finais, para encerrarmos essa conversa por hoje. Quer começar, Dudude? Eu quero agradecer, Mayra, a você, ao Sesc, a Lu. Estamos juntos, né, vibrando aí para que esse momento seja breve e que a gente saia, talvez uma pessoa mais inteirada do viver em sociedade, cuidando do seu lixo, cuidando das coisas do mundo, né? E em cima das pernas, né? Com os pés firmes na terra e minha cabeça conectada ao infinito dos céus, né? E uma boa aventura nesse plano terrestre, né? Cuide de si. Muito obrigada. Agradecer, né? Agradecer sempre. A palavra agradecer
né, quer dizer a graça descer, deixar a graça descer. E eu acho que, né, temos mais estrelas no céu para a gente poder ver melhor nesse período aí. E eu espero que, após a pandemia, a gente não se isole tanto como antes da pandemia. Eu espero que após, né, essa pandemia, a gente não viva aquela vida asséptica, sem vida, que vivíamos, né, antes da pandemia. Acho que o Covid-19, ele convida a dar um passo para frente e que a gente, né, possa transformar o Covid-19 em Convida 2020, 21, 22 e por aí vai, né? Essa é a arte de viver. Olha, só agradecer vocês muito, né? Eu agradecer também um processo, né, de conquista humanitária, né? Então, agradecer muito a participação de vocês. Foi um belo encontro que conseguimos, nesses 40 minutos, falarmos da arte de cuidar, né? Cuidar de si, cuidar do outro. Então, muito obrigada, Luciane. Muito obrigada, Dudude. Já convidando também para o próximo podcast que faremos em breve. Este podcast integra a programação do projeto Sesc Paraty em Rede. Você pode acompanhar nossas ações pelas redes sociais do Sesc Paraty e pelo site sescparaty.com.br.